Alô pessoal do canal Geografia em Ação com o professor Ederson. Na aula de hoje traremos a aula falando sobre o espaço geográfico brasileiro. Esse espaço geográfico é formado por ambas as paisagens urbanizadas e as paisagens naturais. Lembrando que aquelas paisagens urbanizadas são aquelas que contêm elementos modificados pelo homem, né? São elementos antrópicos, foram modificadas pela ação humana, a natureza foi modificada pela ação humana. Enquanto que as paisagens naturais, elas contêm apenas elementos da natureza. Significa dizer então que elas não foram modificadas pelo homem. A relação entre o espaço urbano e o espaço rural no Brasil. Eles não são independentes, um necessita do outro. O espaço rural necessita do espaço urbano e o espaço urbano necessita do espaço rural, né? De que forma acontece isso? Hoje em dia, a maioria dos maquinários, insumos agrícolas, eles estão à disposição dentro do espaço urbano, enquanto que o espaço urbano necessita de toda a produção proveniente do espaço rural. O Brasil, até 1970, ele era considerado um país agrário. Significa dizer que a maior parte da população brasileira residia na zona rural. A partir da década de 1970, esse quadro modificou-se, onde a população urbana ultrapassou a população rural do Brasil. Essas relações das populações rural e urbana, elas são muito dinâmicas, né? Então, existem muitas pessoas da zona rural que procuram empregos dentro das cidades, dentro do espaço urbano, quanto existem aquelas pessoas que em períodos sazonais, como por exemplo de colheitas, vão para o espaço rural trabalhar. Mesmo que o espaço urbano e o espaço rural estejam cada vez mais dependentes um do outro, a produção do espaço rural está cada vez mais ligado à indústria. Para ser mais exato, à agroindústria. O mercado consumidor, o mercado de consumo desses materiais agrícolas, eles tendem a passar por um processo de industrialização para serem vendidos nos supermercados e ficarem mais fáceis o seu consumo. À medida que esse consumo aumenta, há necessidade do aumento também do consumo da matéria-prima, dos recursos naturais, dos produtos agrícolas, visto que esse consumo ele estimula o campo a aumentar a produção dos gêneros destinados a suprir. Para atender a essa demanda do mercado, o campo é necessário cada vez mais se tornar tecnológico, com o incremento de maquinários agrícolas, insumos agrícolas, conhecimento técnico-científico para se extrair cada vez uma quantidade maior de produtos do solo num pequeno espaço. E isso avança de acordo com a necessidade de consumo. Então, como o consumo aumenta, a produção desses outros utensílios também aumenta na produção agroindustrial. E aí nós vemos o surgimento de dois setores na zona rural do Brasil, que é a agroindústria e as cooperativas agrícolas. A agroindústria, baseada na monocultura, no latifúndio, na utilização de maquinário agrícola, dos insumos e toda essa produção para atender às indústrias e ao mercado externo. Enquanto que as cooperativas agrícolas, formadas também pela agricultura familiar, elas são de pequenas propriedades, né, os minifúndios, elas se utilizam da policultura, a produção de vários gêneros alimentícios. A mão de obra ela é familiar e toda a sua produção ela tende a abastecer o mercado local.
Chegamos ao fim dessa aula. Professor Ederson no canal Geografia em Ação. Tem uma atividadezinha para vocês. Resolvam, leiam os conteúdos relacionados a esse espaço geográfico brasileiro e um bom estudo, boa aula. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para próximas aulas, ativar o sininho também, ficar ligado e antenado no que nós estamos lançando aqui.